A CUFA, Central Única das Favelas, é reconhecida nacional e internacionalmente por atuar no âmbito social, esportivo e cultural há 20 anos. Para falar sobre as dificuldades econômicas das pessoas que vivem nas periferias de todo o país, o Tarek bateu um papo com o Breno Cardoso, presidente da Central Única das Favelas de Goiás. Vamos acompanhar. Breno, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Queria que você me ajudasse então a traçar, algumas características. O que pesou mais hoje em dia para as pessoas que moram nas periferias, para essas pessoas que, como eu falei ali no texto, e como você vai afirmar para a gente, elas movimentam mesmo a economia de nosso país, mas elas estão sentidas, né? Sem dúvida nenhuma. Primeiro, um grande abraço a todos, os telespectadores agora da TV Pai Eterno, que estão acompanhando conosco o programa. Para nós é uma alegria, um prazer imenso estar aqui falando com vocês a respeito de um tema tão importante como esse, que é a gente discutir esse panorama que vive as populações das favelas e periferias de todo o país. Então, já respondendo a sua primeira pergunta, na verdade, uma afirmação, a cadeia produtiva, quando a gente fala das mãos que faz com que o país se movimente, o país gire, a gente está falando de uma parcela da sociedade que nem sempre a própria sociedade consegue enxergar a importância dessa parcela, mas se você parar para pensar, você vai ver que realmente é a parcela da população que faz com que o país gire, com que o país não pare. Sobretudo, a gente viu isso muito presente agora, nesse tempo de pandemia. A cadeia produtiva do Brasil está basicamente inserida nas populações moradoras das favelas e periferias dos estados brasileiros. E a gente, por exemplo, tivemos agora, nesse período, um olhar maior para aqueles serviços que se chamaram de serviços essenciais. Se você for parar para pensar, vamos citar aqui alguns exemplos de serviços essenciais. Os hospitais, que atenderam a população toda ali, as UTIs lotadas, aquele caos no sistema de saúde. Os hospitais, para que os hospitais funcionem, geralmente o atendente que está ali, recebendo na recepção as pessoas que adentram aquele ambiente, esse atendente é um morador da periferia. Muitas vezes, os auxiliares de enfermagem são moradores da periferia. Quem sabe até enfermeiros, moradores também das periferias. Outro serviço essencial que não parou em momento nenhum foi os supermercados. Não pararam em momento algum. O caixa do supermercado é morador de periferia. O estoquista é morador de periferia também. E para quem ficou no seu home office, que o seu serviço, o seu trabalho permitiu isso, porque por muito tempo o lockdown fechou muitas empresas e o home office começou a ser muito utilizado, para que você pudesse ficar no home office, o alimento que chegava para você pelo delivery era através de um morador da periferia. Então, quem segurou os serviços essenciais não pararem no país foram os moradores de periferia. Mas, como reflexo da pandemia, a gente teve uma quebradeira total, quase total, nos outros serviços. Por exemplo, eventos, bares, restaurantes, muito afetados nesse período de pandemia e, de uma maneira geral, a economia como um todo. E desses outros ramos, não considerados essenciais, muitos tiveram que fazer demissões em massa, tiveram que, e essas pessoas da cadeia produtiva, além de ganhar pouco, pior, ainda perderam seus empregos, Ao mesmo tempo, você tem também um outro percentual que é muito significativo. Aliás, a gente tem estatísticas no levantamento do Data Favela
e o Instituto Locomotiva, 51% das populações moradoras das favelas e periferias são trabalhadores informais e autônomos. Eu vou dar aqui alguns exemplos. A diarista, a manicure, né? Para ficar nesses dois exemplos, tem vários outros. Essas atividades são pessoas que elas trabalham hoje para ter o seu sustento amanhã. O isolamento social que houve, essas pessoas ficaram impedidas de fazer a diária, de fazer a unha, e com isso, aquela que era a sua única fonte de renda, que não tinha reserva, acabou, né? E aí, você vê o quê? Uma situação de caos. Por quê? Porque essa população sempre foi a que é economicamente a mais desfavorecida. A miséria sempre houve no nosso país, mas com tudo isso que gerou como reflexo econômico da pandemia, eles ficaram muito mais atingidos. E aí criou-se, como você disse aí, o auxílio emergencial, né? Num primeiro momento, um valor de R$ 600, demorou também para começar, né? Quando começou, um valor de R$ 600, depois ele ficou suspenso por um tempo, e depois esse valor foi diminuído. Vejam você que quando a gente vira 2020 para 2021, que a gente pensou que a gente estava quase vencendo essa problemática da pandemia, começaram a surgir outras cepas, né? E a gente foi ver que dentro desse alçapão tinha outros buracos. E dentre esses, tinha naquele momento, discutiu-se o fim do auxílio emergencial, né? E ele ficou suspenso por alguns meses. Depois retomou com valor irrisório. Só que dessa vez, a população já não estava no início da pandemia. Ela vinha de um reflexo de quase um ano de pandemia. Ou seja, a situação muito mais calamitosa. E a gente poderia enumerar aqui vários fatores que faz com que isso fique ainda muito pior. Vou dizer um aqui. Quando as aulas do ensino público elas passam a ser remotas, olha outro fator aqui. Lembra essas mesmas pessoas que são trabalhadores informais? E mesmo os que têm emprego formal, esses filhos que ficavam na escola voltam para suas casas. E como é que essa mãe vai sair para fazer a unha ou para fazer a diária com os filhos voltando para casa? Né? Não tem ninguém para cuidar. E como é que faz? E lá na escola tem também a merenda escolar, onde muitas vezes um dos principais motivos dessas crianças irem para a escola é para ter mais essa alimentação. Mas eles voltam para casa. E aí a gente começou a ver um quadro seguinte, de que mães estavam deixando de almoçar para só jantar, para que os seus filhos pudessem fazer as 3 alimentações diárias. Porque veja você, além dela não ir trabalhar, não gerar renda, ainda os filhos voltam para casa e já não tem a merenda escolar. Olha a situação calamitosa. Então a gente teve que criar uma ação humanitária chamada Mães da Favela, que chama Mães da Favela porque a gente acredita que a mãe acessa todo o núcleo familiar. E a partir daí a gente se voltou à arrecadação de alimentos e nos tornamos uma ponte entre aqueles que queriam doar e aqueles que realmente precisam, porque a gente trabalha com líderes de favela, líderes de periferia, líderes comunitários que vivem a realidade local, vivem as mesmas tensões, os mesmos problemas e conseguem filtrar essa realidade local. Nós temos grandes talentos nas periferias e vocês também ajudam a valorizar isso, né? Como que você acha que é essa resposta que a gente tem que dar, valorizar as pessoas que estão nas nossas periferias, né? Olha, isso que você está falando é uma verdade constatada por qualquer profissional que trabalha com esporte, já que você trouxe o esporte em razão. Os grandes talentos, eles, na maioria das vezes, não quer dizer todos, mas na maioria das vezes, eles brotam na periferia. Por uma série de motivos.
cognitiva, inclusive, de experiências motoras, uma série de coisas. Você, falando aqui do futebol, que é o nosso, que é o esporte aí mais popular, você sabe que na periferia, na favela, o menino joga com o pé descalço, joga no chão, joga na terra, joga num ambiente, num espaço ali que não é plano, então ele tem que adaptar o movimento, então ele tem uma variedade motora muito maior do que um outro que foi criado no centro da cidade e tudo mais. Então, os talentos eles surgem na periferia e o exemplo da Rebeca é mais um exemplo dentre vários, né, de como esses talentos estão ali e precisam ser valorizados. O olhar, a oportunidade precisa ser dada. O grande problema é a falta de oportunidade que existe, né? Então, a CUFA, por exemplo, realiza, dentre alguns exemplos de valorização ao talento no esporte, a Taça das Favelas, que é o maior campeonato de futebol amador do mundo, considerado. Esse campeonato ele pega 100 seleções de favela ou de bairro ou de periferia dentro de uma capital e traz uma grande integração social entre todos eles, né? E o futebol, o esporte em si é uma linguagem universal e dali surgem vários talentos. A gente tem vários exemplos de atletas profissionais hoje que saíram da Taça das Favelas. O mais recente no momento é o Patrick de Paula, né, volante do Palmeiras, que é um talento que surgiu na Taça das Favelas. E a gente também, vou te dar outro exemplo, a gente tem o Libras, que é um campeonato de basquete rua. Não sei se você sabe, mas quem criou o livro de regras do basquete rua no Brasil foi a CUFA. Não sei se você sabe também, às vezes o telespectador deve lembrar do Viradão Esportivo, 24 horas de esporte em todo o país. Viradão Esportivo organizado pela CUFA em todo o país. Então a gente acredita muito que o esporte é uma ferramenta propulsora para o jovem, que traz uma integração e ao mesmo tempo uma inclusão social. Então é muito importante que o Brasil, o nosso país, passe a olhar para a cadeia produtiva sob um outro olhar, sob um outro aspecto de colaboração. E a CUFA é uma instituição que trabalha com essa população. E eu quero fazer um convite para que todos que ainda não conhecem, ou mesmo que não conhecem tanto a respeito da CUFA, procure saber a respeito, colaborar da sua maneira com a instituição. Eu quero deixar aqui o site da CUFA, que é o www.cufa.com.br. Esse é o site nacional da CUFA. A CUFA está nos 26 estados do país, mais o Distrito Federal. Talvez a única instituição social que tem essa capilaridade está no país todo. Então, onde você estiver assistindo agora esse programa, você pode procurar a CUFA na sua cidade. cufa.com.br ou pelo Instagram, @CUFABrasil. Conheça sobre a CUFA, a Central Única das Favelas, contribua da maneira que você puder fazer.